Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 6h26 no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo à Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1, na cidade maravilhosa. Muito bom dia para você que escolheu bem estar na rádio do seu esporte para começar a semana com muitas informações. Temos Olimpíadas, temos Usain Bolt, temos muito mais aqui na rádio do seu esporte. Temos o seu time de coração também. Tivemos resultados surpreendentes e você vai ter todo o rescaldo da rodada por aqui, além de muito mais informações. E por falar nisso, o grande vencedor do sábado foi a equipe do Botafogo, conseguiu um belíssimo resultado fora de casa. E o Jean Dutra conta essa história. Na estreia de Jair Ventura, Botafogo vence o São Paulo com um gol de Sassá nos acréscimos e sai da zona de rebaixamento. O Glorioso agora ocupa a 13ª colocação com 23 pontos. Tá certo, esse Jean Dutra, gol de Sassá, um gol que ninguém esperava já no finzinho do jogo, depois do Rodrigo Pimpão perder uma oportunidade de sair na cara do Denis e tocar para trás. Boa recuperação do zagueiro Maicon. Depois de outras oportunidades perdidas pelo Botafogo, o Botafogo venceu por 1-0 e com certeza o torcedor alvinegro começa a semana bastante feliz. O Flamengo não foi tão bem assim, acabou perdendo para o Sport e o James conta essa história. Ao perder por 1-0 no duelo contra o Sport na Arena Pernambuco, o Flamengo caiu para o 6º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro com 34 pontos. Após a sequência da rodada, o elenco já visa o duelo contra o Grêmio no domingo, dia 21 de agosto, em pleno Mané Garrincha, em Brasília. Pela sequência na competição, o time terá desfalques importantes, como os de Paulo Guerreiro e William Arão, que receberam o 3º amarelo no sábado. Leandro Damião, atacante que estreou contra o Sport, agradou e deve substituir o peruano no próximo duelo. Tá certo, o Leandro Damião fatalmente, quando tivesse oportunidade, ia acabar chamando a atenção. Me parece que o cara tá querendo muito, vamos ver o que pode render. Pela equipe do Flamengo, 6h28 no Rio, a gente vai para um rápido break, volta já já. Agora é Brá de Brasil, Brá de Bradesco. A gente acorda todo dia, vai à luta, não tem medo da disputa, a gente quer participar. Ser brasileiro é não perder a alegria, 100% garantia que a gente chega lá. Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 6h29 no Rio de Janeiro, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E ontem tivemos mais 2 medalhas para o Brasil. Tivemos a prata do Diego Hipólito na ginástica e o bronze do Arthur Nori Mariano, né? Também na ginástica no solo masculino, representando bem o Brasil. O Brasil que teve um salto no quadro de medalhas devido a essas 2 boas representações dos brasileiros. E daqui a pouquinho eu trago o quadro completo para você aqui na rádio do seu esporte. Você curtiu ontem a vitória do Bolt em 100 metros livres, mais um ouro para a Jamaica com o 2º lugar, ficando com Justin Gatlin, e o canadense, o DeGrasse, ficando na 3ª colocação. E você pôde curtir aqui na rádio do seu esporte, Engenhão lotado. O Bolt, inclusive, chegando a olhar para a câmera na hora de passar os adversários, mais uma vez surpreendendo, com direito à mãe do atleta, né, no estádio. E você pode curtir na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM, que está apenas começando a semana e tem muito mais por aqui. A gente não perde nada, tudo em destaque na rádio do seu esporte, que tem muitas Olimpíadas hoje também. 6h32 no Rio de Janeiro. Rádio do seu esporte, Bradesco Esportes em destaque para você. E vamos falar mais um pouquinho do seu clube de coração aqui na Rádio do seu Esporte. Vamos falar do Fluminense. Quem chega, Gabriel Esquerdo. E o Fluminense venceu o América Mineiro por 1-0, jogando como mandante no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O autor do gol
do tricolor foi Henrique Dourado, que marcou pela primeira vez com a camisa do Fluminense. O resultado deixa o tricolor das Laranjeiras na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro com 26 pontos. E lembrando que o Fluminense ainda tem um jogo a menos do primeiro turno contra o Figueirense. Tá certo, esse é o Gabriel Esquerdo trazendo informações do tricolor das Laranjeiras aqui na Rádio do Seu Esporte. Bradesco Esportes FM em destaque para você, a Rádio Olímpica, por aqui na cidade maravilhosa. Agora 6 horas e 57 minutos, a gente vai para um rápido break, volta já já. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Agora é Brá de Brasil, Brá de Bradesco. A gente acorda todo dia e vai à luta, não tem medo da disputa, a gente quer participar. Ser brasileiro é não perder a alegria, 100% garantia que a gente chega lá. Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 6 horas e 59 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. Vamos falar um pouco sobre vela. Quem chega com informações é Mário Dias Ferreira. Jorge Zarif vai disputar nesta terça-feira a Medal Race na classe FIM. O brasileiro não tem mais chance de conquistar o ouro e a prata. Com o 15º e um 9º lugar no último dia da fase de classificação, Zarif é o 6º colocado no geral e está na briga pelo bronze. Tá certo, esse é o Mário Dias Ferreira, uma pena, né, para o brasileiro não poder disputar a chance de chegar até o ouro, né? A gente sabe que é sempre uma grande expectativa aqui no país pelo ouro, até pelo fracasso de outras modalidades, né, que não conseguiram o esperado. Se esperava um pouco mais do próprio judô, um pouco mais da natação, mas acabou não acontecendo. Apesar disso, o Brasil ainda segue, né, em busca de medalhas. Quanto mais medalhas, melhor, né? Vai ser muito difícil ficar entre o top 10, como tinha especulado o comitê, como meta, né? O comitê brasileiro queria muito chegar nessa colocação aqui no país. E seguimos na Rádio do Seu Esporte, na Bradesco Esportes FM. Vamos falar mais um pouquinho de Bolt, porque o Marcos Lacerda esteve acompanhando a prova. Assim como em Pequim 2008, Londres 2012, agora nos Jogos Rio 2016, e Usain Bolt conquistou a medalha de ouro nos 100 metros rasos. O jamaicano cruzou a linha de chegada com 9 segundos e 81 centésimos à frente de Just Gatlin e André de Grasse. O jamaicano agora terá mais 2 provas na Olimpíada do Rio de Janeiro, os 200 metros rasos e o revezamento 4x100. Tá certo, aqui na Rádio do Seu Esporte você não perde nada sobre os Jogos Olímpicos e muito mais. 7 horas e 1 minuto no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 7 horas e 23 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1, na cidade maravilhosa. Eu sou Juan Rodrigues, estarei aqui destacando seu clube de coração, Campeonato Brasileiro e Olimpíadas também. Afinal, a rádio do seu esporte é a Rádio Olímpica também, o Grupo Bandeirantes de Comunicação, trazendo tudo das Olimpíadas para você. Você confere só por aqui. E por falar em Olimpíadas, ontem foi um dia histórico para a ginástica artística, com 2 medalhas na mesma modalidade, e ambas no solo, 2 brasileiros, ginástica masculina, e a Beth Romero conta essa história pra gente. A ginástica artística do Brasil tem dobradinha inédita no pódio dos Jogos do Rio 2016 e redenção de Diego Hipólito, que deixa a 3ª edição olímpica de alma lavada. Com o calor da torcida na Arena Olímpica, na final do solo, neste domingo, Diego conquistou a prata. Fez questão de lembrar as quedas nos Jogos de Pequim 2008 e Londres 2012 e também a importância do técnico Marcos Gotto, que ainda vai liderar Arthur Zanetti em busca do 2º ouro nas argolas. Eu estou muito contente
contente, povo brasileiro, esse resultado é de vocês. E cair uma Olimpíada de bunda, outra de cara. Se eu tinha 30 anos, não era tão bom quanto eu era e consegui uma prata. Se você cair, levanta de cabeça erguida. Só Deus e os nossos esforços podem dizer até onde a gente vai. O Marquinhos foi sensacional comigo, ele acreditou em mim, ele se dedicou, ele se abdicou de muitas coisas. Ele me dividiu com um campeão olímpico, campeoníssimo, que vai chegar aqui, vai ser medalhista, porque o Arthur é um guerreiro, ele é um veterano, é um cara merecedor. Arthur Nori, que ficou em 17º no individual geral, desta vez, na final do solo, aumentou o grau de dificuldade da série e conquistou o bronze. Fui para disputar medalha, eu fui para dar o meu máximo, graças a Deus deu tudo certo. A competição só acaba no último exercício, na última cravada. Eu fui acertando a série inteira, então eu fiquei feliz por isso, por ter acertado toda a série e ter cravado bastante coisa. O ouro ficou com o britânico Max Whitlock, que já havia conquistado o bronze na final do individual geral. O solo foi dominado por brasileiros. Assim brinca o técnico da seleção masculina, Marcos Gotto. Somos os reis do solo. Não existe milagre na ginástica. O que você faz em treino é o que você faz em competição. Acho que os meninos fizeram o trabalho deles muito bem feito, acho que se dedicaram muito e vieram com a faca nos dentes para a final. E aí culminou esse resultado maravilhoso para o Brasil. É uma coisa inédita para o nosso país, 2 medalhistas num aparelho, numa Olimpíada. Aos 30 anos, Diego Hipólito não pensa em parar. Aos 22, o novato Arthur Nori já pensa nos Jogos do Japão. Vem a Tóquio aí 2020 e 2024. Tá certo, esse é o panorama da ginástica artística que você conferiu ontem aqui na Rádio do Seu Esporte, toda a competição, e hoje já a palavra dos craques, digamos assim, de quem conseguiu dos que conseguiram medalhas para o Brasil. Você está na Rádio do Seu Esporte, lembrando que hoje tem a final das argolas, às 2 horas da tarde no masculino, às 2h54 os saltos e às 13h46 a trave no feminino. Agora, 7 horas 27 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Conexão Comércio. O Sistema Fecomércio RJ, em parceria com o Sicomércio Petrópolis, realizou a 11ª edição regional do Mapa Estratégico do Comércio do Rio de Janeiro, na cidade imperial. Foram 2 dias de debates e painéis de discussões sobre as potencialidades da região serrana, composta por 14 municípios. O objetivo era embasar propostas para estimular o desenvolvimento econômico de Petrópolis e, em especial, do setor do comércio de bens, serviços e turismo. O encontro resultou em 109 propostas. Entre as sugestões, destacam-se incentivar a compra de fornecedores locais a fim de reduzir os custos de logística das empresas e a criação de uma linha de financiamento para investimentos em imóveis tombados. Até agora, mais de 1.200 propostas foram apresentadas ao longo dos 11 encontros regionais. Após passarem por avaliação técnica, as sugestões serão enviadas ao Poder Público. Mais informações sobre o Mapa do Comércio no site mapadocomérciorj.com.br. Conexão Comércio, uma iniciativa do Sistema Fecomércio. Se a população brasileira fosse representada por um coral, a sua voz seria assim. Agora note a diferença de um coral formado pelos nossos políticos. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. Faça a nossa voz ser mais ouvida, participe da política. A democracia agradece. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. 7 horas 28 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na cidade maravilhosa. Vamos destacar um pouquinho do seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM. Hora de falarmos do Vasco da Gama com Nicolas Freitas. Após as contratações dos atacantes Júnior Dutra e Ederson, a diretoria do Vasco da Gama não pretende mais buscar reforços para este ano. E o técnico Jorginho já sabe que o elenco atual é o que ele terá até o fim da temporada. Antes, o treinador frisava a necessidade de reforços, principalmente para os setores de ataque e da zaga. Dutra, Ederson e Rafael Marques chegaram. O primeiro por indicação do próprio Jorginho, que conseguiu um voto de confiança da diretoria vascaína. Já Ederson parece ter animado não apenas a comissão técnica, como também os torcedores cruzmaltinos após marcar 2 gols
em 3 jogos. A chegada de um zagueiro também estava na lista de prioridades de Jorginho, e Rafael Marques já vem jogando no lugar de Luan, que está à disposição da seleção brasileira olímpica. Rafael fará dupla com Jomar no próximo compromisso do Vasco, no dia 20 de agosto contra o Sampaio Correia, em Cariacica, no Espírito Santo. O jogo acontece às 4h30 da tarde. O capitão Rodrigo está suspenso pelo 3º cartão amarelo e não vai atuar no Espírito Santo. Tá certo, esse Nicolas Freitas aqui na Rádio Seu Esporte, inclusive o Jorginho, que tem treinado opções com o Júnior Dutra e o Ederson, né? Sinal que gostou bastante das contratações do Cruz Maltino. Falando mais um pouquinho sobre Olimpíadas aqui na Rádio Seu Esporte, temos aí apenas para o Brasil 1 ouro, 2 pratas e 3 bronzes. Porém, há a expectativa de que a última semana traga medalhas, né? A última semana que está começando hoje, e inclusive no boxe, com o ouro ou prata do Robson Conceição, 2 no futebol, expectativa pro feminino e masculino, 2 no vôlei, 3 no vôlei de praia, 1 no handebol feminino e 1 na ginástica artística com Arthur Zanetti. Além disso, no comitê, tem a esperança que possa ter 1 na canoagem de velocidade, 2 na vela e até na luta olímpica. Sendo assim, o Brasil chegaria a 20 medalhas, mas ficaria longe da questão do top 10, que era a grande expectativa. Inclusive, se falava muito na preparação para os Jogos, na questão do quadro de medalhas, né? O Brasil no top 10. Mas, por exemplo, no judô tivemos 26 países diferentes ganhando medalha, que chama atenção. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. 7h52 no Rio de Janeiro. Muito bom dia. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu sou o Juan Rodrigues e estou aqui para destacar as Olimpíadas, seu clube de coração e tudo do esporte aqui na rádio Bradesco Esportes FM. Afinal, somos 24 horas de cobertura esportiva para você. E vamos falar sobre o hipismo. Quem chega é o Pablo Ribeiro. O Brasil foi muito bem na classificação para a final do salto no hipismo. A pontuação individual conta também para a equipe. Dos 4 brasileiros na disputa, 3 zeraram o percurso, ou seja, não cometeram erros. O mais experiente deles, Álvaro de Miranda, Doda, medalhista em Atlanta e Sydney, se emocionou com o calor do público no centro de hipismo, na zona oeste do Rio. Eu quase perdi meu foco na hora que eu entrei na pista, porque é impressionante o carinho do público. Estando ali dentro, eu acho que você sente ali o que um jogador de futebol sente quando faz um gol. Mas já na apresentação, isso que eu achei muito legal, e isso dá muita força. O público tem que continuar fazendo isso, porque realmente a gente tem um impulso ainda muito maior ali com essa energia que a gente está recebendo maravilhosa do público. O calor das arquibancadas e no termômetro mesmo, que passou dos 30 graus. As provas são realizadas na Vila Militar, uma das regiões mais quentes da cidade. Por conta disso, os cavalos, atletas mais caros dos Jogos, recebem tratamento especial. Cavaleiro com títulos no Paraná e que foi assistir às provas na zona oeste do Rio de Janeiro, Bernardo Zatar brinca e diz que tem cavalo mais mimado do que craque de futebol. Por exemplo, o cavalo é o que mais tem, mas assim, vamos dizer, o craque é que nem jogador de futebol. Tem o barato, tem o caro. Os que estão aqui são os craques, né? Os melhores do mundo. Então são bem caros. No hipismo, o Brasil tem 3 medalhas e a única de ouro é de Rodrigo Pessoa, que desistiu da Olimpíada do Rio quando soube que seria reserva. Pessoa, que virou comentarista de TV, elogiou o desempenho do Brasil, mas alertou que é preciso muito mais. É uma indicação que os cavalos estão bem e tudo, mas a competição de terça-feira é uma competição nova onde tudo pode acontecer. O público realmente estava com muito calor para todos os participantes, aí principalmente o Brasil, é normal, a gente esperava isso, né? Confiança também do cavaleiro Pedro Vez. E depois foi a primeira vez, acho que no nosso esporte, que teve esse barulho todo de uma arquibancada, então foi muito legal, muito feliz. Na terça-feira, os cavaleiros do Brasil que ficaram entre os primeiros disputam medalhas. Além deles, 3 atletas que nasceram aqui defendem as cores da Argentina, Portugal e Ucrânia. Do Rio de Janeiro, Pablo Ribeiro. Tá certo, esse é o Pablo Ribeiro aqui na Rádio Seu Esporte. Lembrando que temos hoje o adestramento individual às 10 horas da manhã, 7h55 no Rio de Janeiro.
Agora é Brá de Brasil, Brá de Bradesco. A gente acorda todo dia e vai à luta, não tem medo da disputa, a gente quer participar. Ser brasileiro é não perder a alegria, 100% garantir que a gente chega lá. Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 7 horas e 57 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. Vamos destacar o seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes. Hora do Flamengo com James Azevedo. Se o Flamengo deseja retornar ao G4 na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a 21ª da competição, o elenco precisa criar muito mais e não facilitar a tarefa do adversário. Ideias destacadas pelo próprio técnico Zé Ricardo após o time rubro-negro perder para o Sport na Arena Pernambuco no sábado. Para o embate contra o Grêmio no Mané Garrincha, os jogadores do Clube da Gávea precisarão fazer muito mais para voltar a uma boa sequência na competição, já que, segundo destacou também o Zé Ricardo, o último desempenho tem que ser tomado como referência negativa. Após o final de semana, o Flamengo está em 6º na competição com 34 pontos, um atrás do Atlético Mineiro, o 4º colocado. Tá certo, esse é o James Azevedo aqui na Bradesco Esportes FM trazendo o Flamengo. Tem que pensar em recuperar os pontos perdidos para encostar na liderança novamente do Campeonato Brasileiro. Agora o Botafogo em destaque. Quem chega é o Jean Dutra. Pensando no segundo confronto no comando do Glorioso, o técnico Jair Ventura não vai poder contar com Bruno Silva. O volante recebeu o 3º cartão amarelo e não enfrenta a equipe do Sport no sábado, a partida que vai ser realizada em Juiz de Fora. Tá certo, o Sport que venceu do Flamengo, ou seja, um adversário complicado para a equipe do Botafogo, que conseguiu um bom resultado, é claro, ganhar do time do São Paulo lá dentro dos domínios são paulinos, no estádio do Morumbi, com o apoio do torcedor adversário e numa partida onde o Botafogo acabou perdendo algumas chances, acaba sendo um grande resultado. O que falta no Botafogo é a questão da regularidade, numa equipe que consegue vitórias contra São Paulo, perde para Chapecoense. Se conseguir regularidade e começar a ganhar os jogos importantes, né, já que todas as partidas no pontos corridos é importante, o Botafogo chega longe na competição, mesmo com um elenco enxuto, né, e um tanto que limitado, já que não tem muitas opções. O agora treinador Jair Ventura, que foi confirmado no último final de semana. Vamos falar do Vasco da Gama, Nicolas Freitas. O atacante Iago vai defender o Criciúma no retorno da Série B do Campeonato Brasileiro. Formado nas categorias de base do Clube de Regatas Vasco da Gama, o jogador de 22 anos chegou ao Heriberto Rilse no fim da tarde da última quinta-feira para realizar os exames médicos e assinar contrato até o fim da temporada. No sul do estado, o atleta vinculado ao clube carioca vai atuar com um contrato de empréstimo. E a negociação entre Vasco da Gama e Guarani pelo atacante Leandrão esfriou nos últimos dias. Porém, o tema pode voltar à tona por conta de uma nova proposta que o Clube de Campinas pode fazer pelo jogador, que não vem sendo aproveitado em São Januário. O acordo entre as partes, que esteve muito perto de acontecer, desandou porque os campineiros não queriam receber o atleta por empréstimo até o fim do ano, conforme exigência do time carioca. A ideia dos paulistas era contar com o centroavante somente até o fim de novembro, quando se encerra a Série C do Campeonato Brasileiro. É verdade, né? E o Guarani que não desiste do Leandrão, né? Lembrando que antes do Vasco da Gama esteve justamente na Série C no Brasil de Pelotas, onde foi muito bem. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização Grupo Bandeirantes de Comunicação. 8 horas 24 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1 na Cidade Maravilhosa. Eu sou Juan Rodrigues e estarei aqui trazendo muitas informações para vocês. E vamos falar de atletismo, porque temos brasileiro que vai disputar
prova hoje. Rio 2016, salto com vara, Thiago Braz conseguiu a classificação para a final que acontece a partir das 8h35 da noite. O próprio atleta considerou a participação dele um milagre na classificatória, onde ele conseguiu a terceira colocação com 5,70 metros, né? Tal marca que está longe da atingida pelos últimos campeões olímpicos. Desde Atlanta 96, o medalhista que tem sido ouro salta 5,90. Braz tem como a melhor marca 5,92, né, atingido em 2015, mas ele espera fazer uma boa participação. Na verdade, que tem a marca de 5,92 o próprio Braz em Baku, no Azerbaijão, ou seja, dá para pensar em medalha, mas é algo que o próprio atleta ele acaba deixando de lado. A classificação já foi bastante comemorada. Vamos falar de vôlei de praia, Tayana de Oliveira. A partida mais longa dos Jogos Rio 2016. 1h10 de bola no alto e o resultado final foi a vitória para as brasileiras Larissa e Thalita. Quem compareceu à arena do vôlei de praia em Copacabana não esperava acompanhar um jogo tão emocionante. As suíças Heiderich e Zunker tiveram 3 chances de vencer, mas as brasileiras, que estão invictas na Olimpíada, reverteram o placar e ganharam por 2-1. Larissa ressaltou a superação da dupla no duelo. Elas precisavam virar a última bola, né, para ganhar. E a gente não desiste, nós somos brasileiras. A gente sabia que não podia acabar desse jeito. Tinha muita coisa ainda para acontecer e deu tudo certo. Classificadas, as brasileiras encaram na semifinal as alemães Ludwig e Walkenhorst. Depois de toda a adrenalina na primeira partida, foi a vez de Agatha e Bárbara. A segunda dupla brasileira feminina a garantir vaga na semifinal venceu as russas Birlova e Okulova por 2-0 em um jogo um pouco mais tranquilo. Tensão só no primeiro set. As russas chegaram a abrir 5 pontos de vantagem, mas Agatha ressaltou que manter a tranquilidade foi fundamental para reverter a situação. A gente pegou uma na mão da outra ali e falou, a gente merece. É uma vontade grande de querer finalizar o jogo, e aí até por isso que eu ficava assim, calma, vamos lá, um ponto de cada vez. Tem que ser realmente devagarinho, porque senão vai na afobação, você começa a fazer erros que não são para acontecer, né? Os jogos da semifinal acontecem na terça-feira. As adversárias de Agatha e Bárbara serão as americanas Walsh e Ross. Elas venceram a dupla da Austrália por 2-0 com uma presença ilustre na arena de Copacabana. Astros da NBA, que fazem parte do time de basquete dos Estados Unidos, acompanharam a vitória das compatriotas. Na visita, teve até parabéns especial para o Walsh pelo aniversário de 38 anos nesta segunda-feira. Com os confrontos do vôlei de praia feminino decididos, nesta segunda será a vez de Alisson e Bruno ir em busca da vaga na próxima fase. Os brasileiros enfrentam a dupla dos Estados Unidos às 4h da tarde. Do Rio de Janeiro, Tayana de Oliveira. E você acompanha tudo aqui na Rádio do Seu Esporte, além das partidas que já tivemos, que você pôde acompanhar. Teremos também o acompanhamento do vôlei de praia masculino por aqui. Na Rádio do Seu Esporte você não perde um lance das Olimpíadas Rio 2016. 8h28 no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. 8h30 no Rio de Janeiro. Você está na Rádio do Seu Esporte. Muito bom dia para você que escolheu 91.1 para ficar e ser bem informado. Afinal, somos a única rádio 24 horas por dia. Vamos falar de vôlei, Fábio França. A seleção brasileira feminina de vôlei vence a Rússia muito bem por 3-0 e confirma a primeira posição no grupo A da competição. O time comandado por José Roberto Guimarães volta à quadra amanhã para enfrentar a China pelas quartas de final da Olimpíada do Rio. Confronto difícil, Brasil e China, mas depois da vitória pela Rússia, vale sonhar com mais um bom resultado. Vôlei esperança para a Olimpíada do Brasil, para o avanço no quadro de medalhas. E a gente está na torcida aqui na Bradesco Esportes FM. 8h30 no Rio de Janeiro. E vamos falar do salto triplo, já que tivemos a colombiana Caterine Ibargüen desencantando aqui no Rio de Janeiro.
levou o ouro com um salto de 15,17 centímetros e a prata ficou, no caso, para a atleta sul-americana da Venezuela, outra sul-americana no pódio, a Yulimar Rojas, com 14,90, e o bronze ficou com Olga Ripakova, do Cazaquistão, com 14 metros e 74 centímetros. Você está na Rádio do Seu Esporte. Muito bom dia para você que está na cidade maravilhosa. 91.1 em destaque para você. Estamos apenas começando. Temos um dia inteiro de programações aqui na Rádio do Seu Esporte para falar sobre as Olimpíadas. Você vai ter vôlei, vai ter grandes programações. Estamos na torcida pelo Brasil e acompanhando cada lance. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. 8h54 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 na cidade maravilhosa. É hora de destacarmos o seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes. Hora de falarmos dos 4 grandes do Rio de Janeiro, começando com o Vasco da Gama. O Vasco vem dando indícios de que terá uma Série B mais tranquila do que a disputada em 2014. Naquela ocasião, o time conseguiu acesso à primeira divisão, mas terminou a competição na 3ª posição. No dia em que garantiu o retorno à elite, inclusive, a equipe escutou vaias do torcedor cruzmaltino em pleno Maracanã. A explicação é que o desempenho em campo, de forma geral, causou enorme frustração na torcida. Agora, 2 anos depois, a situação é bem diferente. Em 2014, o Vasco terminou o primeiro turno na 4ª colocação com os seguintes números: 32 pontos, 8 vitórias, 8 empates, 3 derrotas, 25 gols marcados e 20 sofridos. Neste momento, após 19 rodadas, ou seja, o fim do primeiro turno, o Vasco da Gama ocupa a primeira colocação com 39 pontos, 4 a mais do que o segundo colocado, o Ceará. O time da Colina, nos 19 primeiros jogos, venceu 12 vezes, empatou 3 e perdeu 4 partidas. É verdade, inclusive chegou a ficar invicto durante o ano, durante um bom período, né? Até perder para o Atlético Goianiense, que na época era quem perseguiu o Vasco da Gama na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. Hora de falarmos do Botafogo com o Jean Dutra. Pela 20ª rodada do Brasileirão, o Botafogo conquista uma importante vitória sobre o São Paulo, deixa a zona de rebaixamento e pula para a 13ª colocação. Tá certo, Jean Dutra, aqui na Rádio do Seu Esporte, trazendo o destaque do Alvinegro na Bradesco Esportes FM. 8h56 no Rio, a gente vai para um rápido intervalo, volta já já. Agora é Brá de Brasil, Brá de Bradesco. A gente acorda todo dia e vai à luta, não tem medo da disputa, a gente quer participar. Ser brasileiro é não perder a alegria, 100% garantia que a gente chega lá. Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 8h58 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM 91.1 na cidade maravilhosa e seguimos destacando seu clube de coração aqui na Rádio Seu Esporte, hora do Fluminense com Gabriel Esquerdo. E o Fluminense conseguiu uma vitória muito importante na tarde de ontem, jogando contra o América Mineiro no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. O Fluminense venceu a equipe mineira por 1-0, gol de Henrique Dourado no início da 2ª etapa e com isso pulou para a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro com 28 pontos. O Fluminense, que apesar da vitória já tem pelo menos 2 problemas garantidos para a partida contra o Santa Cruz, que é o próximo compromisso do Fluminense, no domingo que vem às 4h15 da tarde, no estádio do Arruda. O volante Cícero e o atacante Marco Júnior levaram o 3º cartão amarelo e estão fora dessa partida importante no próximo final de semana. Leverkusen deve
colocar Pierre na vaga de Cícero e na vaga de Marco Júnior há duas possibilidades: a entrada de Richarlison ou também a entrada de Samuel no ataque do Fluminense. O tricolor não vai ter folga depois dessa vitória, já treina ainda hoje, mas Laranjeiras vai ter folga somente amanhã, mas volta às atividades na quarta-feira, buscando a preparação para esse jogo, que pode ser a segunda vitória consecutiva do tricolor no Campeonato Brasileiro, coisa que o Fluminense ainda não foi capaz de realizar nessa edição do Brasileirão de 2016. Do Rio de Janeiro, Gabriel Esquerdo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Gabriel Esquerdo trazendo o Fluminense aqui na rádio do seu esporte. Vamos ao Flamengo para fechar os 4 grandes com o James Azevedo. A esperada primeira partida de Diego Ribas com a camisa do Flamengo pode acontecer no domingo, dia 21, contra o Grêmio, que tem o pontapé inicial às 11 da manhã. Se no sábado, ao enfrentar o Sport, o rubro-negro ainda não escalou meia, a possibilidade real passou para o jogo seguinte do Campeonato Brasileiro. O técnico Zé Ricardo destacou que há realmente expectativa boa pela estreia do jogador e que o camisa 35 vem fazendo o programa de recondicionamento e mostrando, inclusive, evolução. Porém, o treinador do rubro-negro ainda não confirmou de fato se Diego Ribas vai para o próximo duelo do Fla no campeonato já como titular ou ainda como opção no banco. Tá aí, esse é o James Azevedo falando aqui na rádio do seu esporte, ele trazendo o Flamengo em destaque para você. Lembrando para você que a partir do meio-dia tem Cidade do Esporte aqui no Rio de Janeiro. Eu volto aqui na programação da Bradesco Esportes FM até a 1h da tarde. E aqui na Rádio Seu Esporte, a tarde é de muito conteúdo esportivo para você. Tem Brasil e Nigéria no basquete masculino, Alisson e Bruno no vôlei de praia. Além disso, teremos Brasil e Suécia no handebol masculino. E à noite tem Brasil e França no vôlei masculino. Você não perde por esperar, você ouvirá tudo aqui na Rádio do Seu Esporte. Você está na rádio do seu esporte. Valeu, galera! Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização Grupo Bandeirantes de Comunicação.